E o governo anunciou hoje medidas para estimular a economia. Elas fazem parte do Plano Brasil Maior. O objetivo é que o país possa crescer 4,5% este ano. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Brasil será um dos poucos países em que 2012 terá crescimento maior do que em 2011. Representantes dos trabalhadores consideraram as medidas positivas. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, as decisões do governo focam na proteção do emprego e atendem reivindicações dos trabalhadores como a valorização da produção nacional. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros Fernando Pimentel, da pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Guido Mantega, da Fazenda, foram os responsáveis pelo anúncio do novo plano de incentivo à economia nacional. Estamos criando incentivos à formalização do trabalho, gerando mais emprego, na medida que desoneramos o empresário e criando incentivos claros para uma desoneração completa das nossas exportações. A redução de impostos, a defesa do mercado interno e o acesso a linhas de crédito com juros mais baixos estão entre as medidas apresentadas. De imediato, o Tesouro Brasileiro vai disponibilizar cerca de 45 bilhões de reais ao BNDES. O plano de incentivo, dividido em 19 setores de produção, será coordenado por conselhos tripartites, com membros do governo e dos sindicatos patronais e de trabalhadores. É um momento em que nós temos que dar um impulso forte para o aumento da competitividade brasileira, aumentando a nossa produtividade e aumentando as inovações. O setor de medicamentos terá preferência nas compras do governo, que poderá pagar até 25% mais caro nos remédios produzidos aqui, evitando assim a necessidade de importar estes produtos. No setor de telecomunicações, foi anunciado o fim da cobrança de IPI e COFINS. A medida quer acelerar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga e incentivar a produção nacional de produtos de informática. No setor automotivo, haverá incentivo à produção de ônibus e caminhões nacionais. A taxa de juros do BNDES cairá de 10% para 7,5%. As empresas de automóveis que já estão no país ou se instalarem a partir de 2013 terão IPI reduzido na proporção em que utilizarem autopeças nacionais na linha de produção. As medidas que foram anunciadas aqui, em especial para o nosso setor automobilístico, ela é muito boa, porque, resumindo, ela encarece o produto importado, barateia o produto nacional e mais, né? Investimentos novos que chegam aqui no país têm que chegar com engenharia, com ferramentaria, que é a parte criativa e bem remunerada da produção. Uma das medidas anunciadas é o fim da contribuição patronal sobre o INSS, de 20%, que vai desonerar a folha de pagamento do trabalhador. Como contrapartida pelo dinheiro que deixará de ser arrecadado pelo governo, foi criado um imposto de 1 a 2,5% sobre o faturamento. Este imposto não vai incidir sobre as exportações. Já as importações sofrerão uma nova taxação de PIS e COFINS. Na verdade, é um efeito, vamos dizer, é bom, é meio bom. Seria bom mesmo se tivesse retirado os 20% do INSS e não acrescido imposto nenhum. Para o Sindicato dos Trabalhadores, o novo pacote agradou. A palavra da presidenta Dilma foi contundente. O Brasil vai defender a sua indústria. Então eu acho que a decisão de encarecer os importados, baratear o produto nacional, exigir conteúdo tecnológico é um sinal muito claro disso. Então eu estou apostando muito nesses grupos de trabalho que vão ser inaugurados hoje, para que a gente possa tomar medidas estratégicas, porque aí sim, o que nós precisamos é resolver o problema de competitividade da indústria brasileira. E as medidas anunciadas hoje em Brasília incorporam algumas reivindicações dos trabalhadores apresentadas em várias manifestações recentes. Uma delas, as centrais sindicais e entidades patronais estão unidas para que a indústria brasileira possa retomar seu papel de geração de empregos e de riquezas para a nossa sociedade. Nesta quarta-feira acontece o Grito de Alerta. Às 10 da manhã, cerca de 100 mil pessoas devem lotar o estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nos últimos 5 meses, 2.300 metalúrgicos perderam seus empregos na região do ABC, por exemplo. E amanhã, cerca de 3.000 trabalhadores metalúrgicos do ABC vão participar do ato Grito de Alerta. Para falar sobre esse assunto importantíssimo, está conosco o João Caires.
Ele é secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, a CNM. Seja bem-vindo, João. Prazer te receber aqui, viu? Boa noite, Ribeiro. Boa noite. João, o governo anunciou hoje as medidas de incentivo para a economia voltar a crescer, garantir a produção nacional e defender o emprego. Muda alguma coisa para o ato de amanhã? Não, em relação ao ato de amanhã, não muda muita coisa. É lógico, tem várias medidas que foram apontadas importantes, que estavam na nossa pauta, mas tem uma coisa que vem acontecendo de forma silenciosa, que mesmo com as medidas anunciadas pelo governo, ainda temos problemas. Foi o caso da linha branca. O governo apresentou a redução de IPI, aquela coisa toda, começou a se vender muita geladeira, máquina de lavar, só que algumas empresas que produzem peças para essa linha estavam fechando ou desempregando. Por quê? De uma maneira, nós estávamos importando peças da China ou de algum outro lugar, por uma região do Brasil que é a chamada Guerra dos Portos, que eles beneficiam as importações nos portos, e as empresas estavam demitindo. Então esse é um problema e o ato de amanhã cuida um pouco disso também, mais intensamente sobre isso. E será a principal reivindicação ou outras estarão presentes também nesse ato? E o imposto de renda sobre a PLR também faz parte dessas movimentações e das reivindicações? Então, na avaliação da nossa confederação, da própria central, as medidas do governo são muito boas, a questão da inovação tecnológica, a questão da desoneração, mas do ponto de vista dos trabalhadores ficou faltando. Exemplo essa que você citou, que é o imposto de renda sobre a PLR, e também algumas coisas que a gente já vem pautando há muito tempo, que é a regulamentação das convenções 151 e 158 da OIT, né, que a primeira trata da negociação no setor público e a segunda da demissão imotivada. A presidenta Dilma Rousseff anunciou também a criação de 19 conselhos que vão atuar com a participação de representantes dos trabalhadores, dos empresários e principalmente do governo. João, esse tipo de situação, a criação deste conselho, é importante para vocês? O que precisa ser discutido com urgência agora por esse conselho? Então, na verdade, o melhor de tudo que a gente tem discutido é justamente a implantação desses conselhos. Porque o governo vinha anunciando algumas medidas que, de certa maneira, nos atendia, mas nós não estávamos participando da implementação disso. Os conselhos realmente você tem uma democracia participativa e não só representativa, né? Uma das coisas que queremos discutir muito nisso é a questão, por exemplo, do índice de nacionalização, que se fala em 65% para produzir, mas o que temos, na verdade, fazendo um cálculo que não dá para falar aqui rapidinho, chega a 20%, porque as empresas colocam propaganda, até o minério de ferro que eles compram aqui e traz de volta, eles consideram isso como produto nacional. Ou seja, eles embutem dentro dos 65% até o gasto com propaganda. Exatamente. E a lei aceita isso? A lei aceita isso. É uma forma, porque é um índice que foi criado que não está muito claro. Então nós queremos, dentro dos conselhos, rediscutir isso, porque nós vemos uma diferença muito grande dos investimentos, por exemplo, montadora, que é o caso da nossa região. Gigantesco, mas não tem a mesma repercussão, por exemplo, no setor de autopeças. Ou seja, se a montadora está investindo tanto e as autopeças não estão investindo tanto, ela não está acompanhando o tamanho da montadora, ou seja, estão importando peças e é por isso que nós temos um desemprego residual aqui na região. João, muito obrigado pela sua presença. A gente vai conversar muito sobre esse assunto, porque as medidas foram tomadas agora, já houve aquela reunião com os empresários, tem muita movimentação política para fazer a economia brasileira voltar a crescer e, como disse o Guido Mantega, estar dentre as nações que crescerão neste ano mais do que cresceram em 2011. Tomara que o ato de amanhã seja muito bom, proveitoso para todo mundo. Uma boa noite para você, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Lembrando para você, o Grito de Alerta acontece amanhã a partir das 10 horas da manhã no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Se você quiser participar, e até deve participar, por seu próprio bem, vá até lá amanhã de manhã e faça sua manifestação.